História de quando meu irmão e o meu padrasto abusaram de mim durante anos e ninguém nunca acreditou. História de quando meu irmão e o meu padrasto abusaram de mim durante anos e ninguém nunca acreditou em mim. Eu tinha 6 anos quando a minha mãe se divorciou do meu pai. E depois de um tempo a minha mãe acabou conhecendo um cara no bar e depois de 6 dias eles decidiram morar juntos. E com isso foi eu e meus 2 irmãos morar com eles no interior. O meu padrasto sempre me tratava muito bem. Ele sempre me tirava dos castigos, me dava boneca, essas coisas. E eu era inocente, criança e boba, né? Só que eu fui crescendo e ele começou a querer mandar em mim, no que eu vestia e até na relação que eu tinha com meu pai. Eu sempre via ele pelos cantos cochichando as coisas com meu irmão mais velho. Até que um dia o meu irmão mais velho me forçou a fazer aquilo com ele. Até que com 2 meses depois do que ele fez comigo, ele acabou morrendo. E aí foi aí que o meu padrasto começou a fazer o mesmo comigo. Foram cerca de 8 meses até que eu contei pra minha mãe. Só que ela... Parte 2, lembrando que a história não é minha. Parte 2 da história de quando meu irmão e o meu padrasto abusaram de mim durante anos e ninguém nunca acreditou em mim. Continuando. Depois de 8 meses que isso estava acontecendo, eu criei coragem e contei para minha mãe. Só que em hipótese nenhuma ela acreditou em mim. Ela ainda mudou de cidade e me deixou morando como professora. Só que o meu padrasto continuava me cercando e me ligando anonimamente. E quando a minha mãe decidiu voltar, ela e meu padrasto voltaram. E como eu ainda era menor de idade, eu voltei a morar com ela. E no dia seguinte ele tentou me matar e bateu muito na minha mãe. Ele me torturou por um tempo até que eu consegui denunciar ele. Mas, como sempre, a minha mãe se revoltou comigo e disse que era tudo mentira pros policiais. Até que no outro dia meu padrasto me bateu muito e eu decidi fugir de casa. E vim morar com meu irmão na outra cidade e tentar mudar a minha vida. Meu noivo quer que o pai dele olhe a minha flor pra saber se eu ainda sou virgem. Faz 8 meses que eu estou noiva e o meu noivo é perfeito, eu amo ele. Nós decidimos esperar para nos abraçar apaixonadamente, só depois do casamento, então nós somos virgens. Ele me contou que na família dele, o pai checa a virgindade da nora da noite antes do casamento. Eu ri porque eu obviamente pensei que era uma piada, mas não. Ele quer que na noite antes do nosso casamento eu abra as pernas pro pai dele numa pequena cerimônia, pro pai dele checar se eu não estou mentindo. E ele, o irmão dele e o tio dele podem assistir. Eu disse que nem sonhando, mas ele insiste que é muito importante para ele, que a mãe dele também passou por isso, e até chorou, dizendo que se eu amo mesmo ele, eu posso fazer isso. Faltam 2 dias para o casamento e eu quero acabar com tudo. Mas, tirando isso, nós somos perfeitos um pro outro. E meu noivo quer que o pai dele olhe a minha flor para saber se eu ainda sou virgem. Parte 2. Eu fui hoje de manhã falar com meu noivo e disse que o pai dele não vai chegar nem perto de ver a minha flor. E ele tem que respeitar isso. Ele continuou insistindo, dizendo que eu teria que deixar e me acusou de mentir sobre a minha virgindade. Eu tentei ficar calma, mas não adiantou. Ele ficava mais estressado a cada minuto. Por fim, eu disse que se ele me amava de verdade, ele iria me apoiar nisso, porque esse costume de o sogro olhar a virgindade da nora é uma loucura. Nem é assim que o ímã funciona. A resposta dele me deu um belo de um tapão na cara e disse que não tinha que me provar nada. Eu, obviamente, acabei com tudo e deixei ele. Oi, quando eu era criança, meus pais sempre contavam história de terror pra eu escutar. E essa que meu pai contava pra mim era uma das que eu tinha mais medo. Aconteceu com um tio dele e foi há muito tempo atrás. A história aconteceu lá em Minas Gerais, onde o tio dele morava. E nesse dia, o tio dele queria ir pra uma festa, só que essa festa era tipo uns 50 quilômetros de distância da casa dele, porque ele morava bem no interior. Mas como ele era festeiro, ele foi. Como eles eram de uma família bem simples, eles não tinham carro, nada, cavalo, então ele foi na mula dele. Só que a mula dele tinha 1,50 m e ele 1,80 m. Naquela época tava tendo uma crise de febre amarela e tava morrendo muita gente. Esse caminho que ele tava fazendo era o caminho que eles levavam os mortos que estavam morrendo por causa da febre. Inclusive também tinha uma capela que era onde eles acendiam velas pros mortos. Mas ele não era medroso não, daí ele foi com fé. Na hora de voltar, ele tava fazendo o mesmo caminho. E aí quando ele foi passar na frente da capela, ele escutou alguém gritando o nome dele. E aí ele parou, né, pra ver quem que era que tava chamando. Vai ter que ter parte 2 das histórias de terror do meu pai.
Enfim, o tio dele parou, né? Porque também tava muito escuro, ele nem tava enxergando quem que era que tava chamando. E como ele imaginou que era uma pessoa pedindo carona, ele falou pra pessoa que ela podia subir na garupa. Na hora que ele terminou de falar que podia sentar como carona, a mula dele abaixou como se uma coisa de toneladas tivesse sentado. Mas é claro que a mula se assustou pra caramba e saiu correndo e o tio do meu pai em cima segurando pra não cair. Ele tava com o maior medo e daí ele pegou e falou: sai daqui, tipo expulsando o que tivesse ali em cima. A mula continuou correndo, mas ele ouvia nas árvores do lado como se alguém estivesse correndo muito rápido acompanhando ele. E exatamente no momento que ele chegou na frente da casa dele, ele escutou como se tivesse parado o barulho e ele entrou com a mula. Depois disso, ele ficou muito arrependido de ter ido. Ele nunca mais quis andar ali sozinho. E é isso. Eu não sei se é verdade essa história, mas eu sei que ela dá muito medo.